Olá, meu nome é Alex e no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre fotografia e mais precisamente sobre a imagem fotográfica. O vídeo todo vai girar em torno da ideia de como que a gente pode melhorar o nosso olhar fotográfico e a nossa fotografia, entendendo melhor o que é uma imagem. E aí eu vou dar uma dica que pode mudar completamente a sua forma de tirar fotos. Então é um vídeo que vai trabalhar mais as questões teóricas. E por que a teoria aqui é tão importante? Porque, ao meu ver, a teoria é um grande mapa da prática. Então, quando a gente tem uma boa teoria, a gente consegue se orientar bem na prática também. Para isso que serve a teoria, né? Ela torna explícito tudo aquilo que está implícito na prática. E se a gente tem uma boa teoria, ou seja, uma boa perspectiva do que a gente está fazendo, a gente consegue agir melhor e fotografar melhor também. Então, o que é uma fotografia? Bom, a resposta mais óbvia disso tudo é que ela é um registro, né? Ela registra o momento. Então, quando a gente tira uma foto de algo, a gente está, de certa maneira, captando parte daquilo que está sendo fotografado. Então, a gente tem muitas fotos que justamente são fotos documentais. Elas tentam documentar uma época, um momento, um processo. E a intenção dessas fotos é captar esse momento. Mas essa objetividade que a foto tem, eu quero colocar sob suspeita durante esse vídeo. Então, se você me acompanhar, você vai ver que talvez o desfecho do vídeo seja um pouco diferente do que esperado. Como que eu queria começar essa discussão aqui? Pegando uma ferramenta muito útil para quem estuda imagem, que é a semiótica. Quem já estudou um pouco de semiótica vai se lembrar que existem três formas possíveis de representação de um objeto. Então, a gente pode ter, por exemplo, a representação pela semelhança, a representação por uma relação causal e a representação simbólica, né? Então, se a gente pegar uma imagem e interpretá-la como um signo, a gente vai dizer, por exemplo, que a maioria das imagens fotográficas tem uma semelhança com aquilo que é fotografado. E, portanto, há essa relação e é possível gerar sentido a partir disso. Então, essa é uma leitura possível. A segunda, a gente pode, por exemplo, dizer que aquilo que está fora, né, no nosso entorno, aquilo que é fotografado, de alguma maneira tem uma relação causal com a fotografia. Por quê? Porque essa luz, ela incide sobre os objetos e é refletida para dentro da máquina fotográfica. E ali ela fica registrada, né, seja num filme ou seja num sensor digital, enfim. A máquina, de alguma maneira, capta essa luz. E aí a imagem fotográfica é resultado desse processo causal. Agora, existe uma terceira possibilidade, que é a imagem sendo um símbolo, né? Ou seja, o que isso significa? Isso significa que a imagem é fruto de uma convenção, de um determinado modo convencionado de como as coisas devem ser representadas. Então, quando a gente fala que a imagem é objetiva, ou seja, ela está se referindo ao mundo de forma bem direta, a gente geralmente está se referindo a essa questão da semelhança e da relação causal. E muitas teorias sobre fotografia e sobre imagem vão se apoiar sobre esse tipo de percepção. Agora, o que eu quero questionar aqui é quando a gente olha a imagem, não pelo ponto de vista objetivo, que talvez seja o mais intuitivo também, mas trabalhar com a questão simbólica da imagem. Então, quando a gente fotografa, a gente não está fotografando objetivamente, necessariamente, mas no ato fotográfico a gente está trabalhando em meio a esse mundo simbólico e escolhendo determinados símbolos e não outros. A fotografia, ela deixa de ser tão objetiva e ela passa a ser um jogo entre o sujeito e o objeto, e aí nesse entre a gente acaba tirando uma fotografia, que não é nem objetiva, nem totalmente subjetiva. Então, se a gente olha para a câmera fotográfica, por exemplo, a gente vai ver que ela é bem convencionada no sentido de que ela é fruto da ciência, da física, ela é fruto da química, da mecânica. Então existe ali um conhecimento aplicado sobre um objeto que faz com que esse objeto, né, ou seja, a câmera fotográfica, seja capaz de capturar as coisas que estão lá fora no mundo. Existe também ali a convenção da cor. Então a gente sabe, quem já fotografa há um pouco mais de tempo, tem experiência com isso, sabe que cada câmera vai ter um tipo de cor. Antes, quando eram filmes, isso era ainda mais claro, dependendo do filme que era usado, tinha-se uma cor ou outra, e hoje em dia no mundo digital isso volta a se repetir também. Além disso, se a gente pensa quantos gêneros ou estilos fotográficos não existem por aí. É uma lista enorme, a gente tem fotojornalismo, a gente tem foto publicitária, a gente tem foto de moda, a gente tem foto de paisagens, a gente tem foto de arquitetura. Então isso são todos gêneros de como certas fotografias são tiradas. E existem padrões, existem estilos que se repetem dentro desses gêneros. Portanto, desse ponto de vista, falar que existe uma objetividade, ou seja, que a gente está captando alguma coisa objetiva do mundo, parece ser um pouquinho deslocado do que realmente está acontecendo na fotografia. E aí tem um outro fator que se coloca aqui, que eu acho bem interessante, é quando a gente fala assim, eu vou tirar uma foto. Então, quando a gente tira uma foto, parece que a gente realmente está tirando alguma coisa do mundo. A gente está pegando uma parte
parte do mundo e colocando ela numa imagem. Isso é uma coisa muito particular da língua portuguesa, porque se a gente pensa em inglês, por exemplo, se fala to shoot, né? Então eu vou tirar uma foto, não seria tirar uma foto, mas seria atirar uma foto. E esse atirar, esse shoot, ele tem muito mais a ver com uma questão projetiva. Então a gente está indo daqui para lá, não de lá para cá, né? Então tirar é um retirar e um shoot é um atirar, então é lançar para frente. É uma mudança muito sutil, mas muito significativa para isso que eu estou tentando dizer aqui. Porque quando a gente tem a noção de que a gente tira alguma coisa do mundo, a gente tem alguma relação ainda com esse mundo, a gente está de alguma maneira replicando o mundo. Quando a gente fala em atirar, né, ou de projetar alguma coisa para o mundo, a gente tem uma relação reversa. Então a gente está projetando sobre o mundo uma certa ideia de certos valores. E é nesse ponto que eu quero chegar. Ao longo desses anos eu percebo que a grande diferença entre o fotógrafo amador e um fotógrafo profissional é justamente entender que existe essa diferença. Então o fotógrafo amador, ele está sempre achando que ele está captando o mundo do jeito que ele é. E o fotógrafo profissional está sempre consciente de que ele está construindo uma foto, ele está criando uma foto. Ele não tira a foto, mas ele cria uma foto. O fotógrafo amador, então, ele imagina que o sentido da foto dele, ele extraiu do mundo. O fotógrafo profissional, ele tem clareza de que ele está projetando um sentido sobre o mundo. E aí que está o grande segredo. Então, se você começa a perceber e tirar fotos, entendendo que você está construindo a foto, você está criando uma imagem, isso traz uma enorme vantagem sobre a outra percepção de que você está tirando uma imagem. Criar uma imagem implica em entender a composição, controlar a luz, implica em controlar tudo que for possível controlar para que a foto saia do jeito que ela deve sair. Não há aquele olhar ingênuo que acredita que, de alguma maneira, o fotógrafo vai conseguir captar tudo aquilo que está acontecendo. E a maioria das fotos amadoras, no sentido assim de pessoas que não se deram conta disso, é que as fotos são ruins justamente porque elas estão tentando captar aquilo que não é capturável. Então a gente não consegue recortar a realidade como se ela fosse a realidade. Então, como a imagem fotográfica é um retângulo que vai excluir grande parte daquilo que ele está fotografando, a gente tem que controlar para que aquilo que esteja dentro do retângulo fotográfico esteja ali por uma razão. E essa é a parte mais difícil muitas vezes de entender, porque existe uma mágica que emana dessas imagens que justamente sugere que quando eu olho para uma imagem, eu estou olhando para as coisas e não por uma imagem das coisas. A gente vê numa foto, a gente vê, nossa, olha o fulano de tal, olha, eu estou vendo uma banana, eu estou vendo uma árvore, eu estou vendo uma paisagem, eu estou vendo uma modelo, mas a gente nunca pensa que a gente está vendo uma foto da modelo, uma foto da paisagem, uma foto da banana, uma foto da árvore. E quando a gente se dá conta de que a gente está olhando a foto das coisas, a gente olha aquilo de forma diferente. E esse que é o ponto que eu acho tão importante em relação à prática fotográfica, ter simplesmente consciência disso. Então, para os fotógrafos profissionais, isso é óbvio que é assim. Agora, para um fotógrafo que está começando, tentar mudar esse olhar e entender de que realmente você está criando uma foto, pressupõe que você tem um tema, que você tem uma ideia do que você quer tirar. Mesmo que as coisas aconteçam espontaneamente, acidentalmente, você ainda está atento à construção que você precisa fazer daquela imagem. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu gostaria muito de saber se vocês concordam ou discordam dessa posição, o que vocês acham, o que vocês complementariam, deixem nos comentários, né? E a gente se vê então na próxima semana.